Bom dia, paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão. Fazer uma leitura aqui em 1 Samuel, capítulo 17, uma passagem muito conhecida, né? Golias, Davi e Golias, mas de uma forma diferente, para se conhecer um pouco da história, né? Porque já sabemos que o Senhor deu a Davi a vitória sobre o gigante. Mas vamos compreender de outra forma. E diz assim: Golias: E os filisteus ajuntaram os seus exércitos para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e assentaram acampamento entre Azeca e Socó, no termo de Damim. É dito: E uma forte guerra houve contra os filisteus todo o tempo de Saul. 1 Samuel 14, 5, 2. Os filisteus eram um inimigo interno, o que é pior que um inimigo externo. Porque Saul nunca pôde derrotar o seu inimigo interno, ao menos de uma forma definitiva. O inimigo interno, em última instância, iria derrotá-lo. No sentido espiritual, o mesmo acontece atualmente. Temos que derrotar todos os inimigos internos. Isto só pode ser feito quando o crente põe a sua fé exclusivamente em Cristo e na obra da cruz. A cruz não deve ser eliminada nem posta de lado. Se isso for feito, o Espírito Santo não nos ajudará, o que nos deixará sem nenhuma opção a não ser a derrota. Romanos 7,15. Vamos ver o que fala Romanos 7,15. Porque o que faço, que é o fracasso, não aprovo, deveria ter sido traduzida. Eu não entendo. Essas não são as palavras de um homem não salvo. Como alguns afirmam, mas de um crente que está tentando e fracassando. Pois o que quero, isso não faço. Fala de querer obedecer a Cristo, mas que em vez disso fracassa. Por quê? Como Paulo explicou, o crente está casado com Cristo, mas é infiel a Cristo porque coabita espiritualmente com a lei, o que frustra a graça de Deus. Isso significa que o Espírito Santo não ajudará essa pessoa, o que assegura o fracasso. Gálatas 2:21 também vai falar sobre isso. Antes faço o que aborreço. Refere-se ao pecado em sua vida que ele não quer cometer e de fato aborrece, mas descobre que é incapaz de abandoná-lo. Infelizmente, pelo fato de não entender a cruz quanto ao que se refere à santificação, essa é a grave situação da maioria dos cristãos de hoje. Porque Paulo nos explica em Romanos que nós não temos força contra a carne, mas o agir do Espírito Santo nos fortalece e nos faz abandonar o pecado. E dando continuação aqui em 1 Samuel 17, agora versículo 2, e também Saul e os homens de Israel se ajuntaram e assentaram um acampamento no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam sobre um monte no outro lado, e Israel estava sobre o outro monte do outro lado, e entre eles estava o vale. E saiu então um homem guerreiro do acampamento dos filisteus que ficava entre os dois acampamentos, o qual se chamava Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Isso significa que ele tinha mais de 2,76 centímetros de estatura. No sentido espiritual, isto é exatamente o que todo crente enfrenta. Seguramente não é possível vencermos tal oposição pelo nosso poder e esforço. Há somente um modo de obtermos isso, olhando para a cruz. Quando o Espírito Santo, por meio de Paulo, disse aos crentes como viver para Deus, ele os elevou acima de tudo, à cruz, como se vê em Romanos 6, 3, 5. E os crentes não entendem o papel da cruz quanto à santificação. Então, lhes será imposto derrotar
os Golias que lhes vêm de encontro. Romanos 7 e Gálatas 5 inteiro vai falar sobre isso. Vamos ver aqui Romanos 6, 3, 5. Romanos 6, 3 ao 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, diz claramente que esse batismo é em Cristo e não com água, fomos batizados na sua morte? Quando Cristo morreu na cruz, na mente de Deus, nós morremos com ele. Em outras palavras, ele se tornou nosso substituto. E nossa identificação com ele em sua morte nos dá todos os benefícios pelos quais ele morreu. A ideia é que ele fez tudo isso por nós, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Morremos com ele, fomos sepultados com ele, e sua ressurreição é nossa ressurreição para uma novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele, Cristo, na semelhança de sua morte, Paulo revela a cruz como um instrumento pelo qual todas as bênçãos, em consequência, a cruz sempre deve ser o centro da nossa fé, o que dá liberdade de ação ao Espírito Santo para que opere na nossa vida. Também o seremos na sua ressurreição. Podemos ter a semelhança da sua ressurreição, quer dizer, viver pela vida de ressurreição, só quando entendermos a semelhança da sua morte, que se refere à cruz como o meio pelo qual tudo isso é feito. Continuando aqui, versículo 5, em 1 Samuel 17, e trazia um capacete de bronze em sua cabeça, e se vestia com couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, cerca de 57 quilos. E sobre as suas pernas trazia grevas de cobre e um escudo de cobre entre os seus ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tear, e tinha o ferro da ponta na sua lança, 600 ciclos de ferro, cerca de 7 quilogramas, e o seu escudeiro ia diante dele. O número 6 está impresso sobre Golias. Ele tinha 6 côvados de altura e tinha 6 peças de armadura entre as suas armas. O número 6 foi impresso na imagem de ouro de Nabucodonosor e identificara o anticristo futuro, pois o número de seu nome será 666, Apocalipse 13, 18. E parou e girou os esquadrões de Israel. Ele disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei, pois, dentre vós um homem que venha contra mim. Golias era um dos últimos gigantes que eram fruto do unido dos anjos com as mulheres. Gênesis 6,4, lembra-se, já falei sobre isso. Em Gênesis 6,4, fala que os anjos caídos, junto com Satanás, se materializaram em forma de homens para ter relações com as mulheres de Deus, para impedir sobre o pensamento de Satanás o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O esforço de Satanás tinha a intenção de corromper a linhagem humana e impedir o Messias vindouro, mas ocasionou o dilúvio na época de Noé. E esta última insurreição dos filisteus, com a intenção de tornar posse da terra prometida, era para negar um lugar ao povo de Deus e assim também deter o Messias vindouro. Se ele puder lutar comigo e me vencer, nós seremos seus servos. E se eu puder mais que ele e o vencer, vós sereis os vossos servos e nos servireis. Infelizmente, a maioria dos cristãos agora está servindo aos filisteus, quer dizer, em escravidão, porque não entendem a cruz. Romanos 6, do 3 ao 14. Eu sempre falo, irmãos, querem entender o querer de Deus? Querem entender o que o Senhor tem para nós de melhor? Livro de Romanos, uma boa base para isso. Porque vocês vão entender que quando tiver que lutar contra o mal, contra o pecado, não vão ter forças achando porque é pastor, porque é presbítero, porque é isso, porque é aquilo. Mas vão saber que através do agir do Espírito Santo, ele concederá
toda a vitória e vos ajudará a vencer Satanás. Então eu sempre falo, o livro de Romanos é uma boa base. Lógico que todos os demais cooperarão. Voltando aqui, versículo 10. E acrescentou o filisteu: hoje eu desafio o acampamento de Israel e digo: dai-me um homem para que lute comigo. A única luta a qual somos chamados como crentes é a boa milícia da fé. 1 Timóteo 6,12. E então, ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, conturbaram-se e tiveram grande medo. Se fossem tentar lutar contra o gigante pelos meios naturais, eles tinham todo o direito de estar com medo. Uma vez mais, ao ler estas palavras, o crente deve entender que no reino espiritual estamos enfrentando os Golias e não há como nós mesmos derrotarmos estes poderes terríveis de trevas, a menos que façamos segundo a ordem prescrita por Deus em Romanos 6,14. Vamos ver aqui Romanos 6,14 que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, a natureza pecaminosa não terá domínio sobre nós, se nós, como crentes, seguirmos exercendo a fé na cruz de Cristo. De outro modo, a natureza pecaminosa seguramente terá domínio sobre o crente. Pois não estáis debaixo da lei, quer dizer que, se tentarmos viver esta vida por qualquer tipo de lei, não importa o quanto ela seja boa por si mesma, acabaremos com a natureza pecaminosa tendo domínio sobre nós, mas debaixo da graça. A graça de Deus flui para o crente de modo interminável, só quando o crente exercita a fé em Cristo e no que ele fez na cruz. A graça é simplesmente a bondade de Deus exercida pelo Espírito Santo e por meio dele e dada aos santos indignos dela. Temos que compreender, irmãos, o querer de Deus, a vontade do Senhor, para que nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. O autor fala aqui do livro de 1 Timóteo 6,12, que é a milícia da fé. Vamos ver o que fala 1 Timóteo 6,12. Vou ler o 11 aqui. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. O Espírito Santo é inequivocadamente claro em seu mandamento. Podemos seguir o Senhor ou podemos seguir outras coisas. Não podemos seguir ambos. E segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade é amor, a paciência, a mansidão. Num sentido, esse é o fruto do Espírito, ou pelo menos o que só o Espírito pode produzir na nossa vida. E o que ele faz pela cruz sendo sempre objeto da nossa fé. Milita a boa milícia da fé. Em essência, é a única luta que somos chamados a participar. Todo ataque de Satanás contra o crente, independentemente da sua forma, tem o propósito de destruir ou enfraquecer seriamente nossa fé. Ele quer tirar a nossa fé da cruz e colocá-la em outras coisas. Toma posse da vida eterna. Fazemos isso ao compreender que toda a vida vem de Cristo e o meio é a cruz, para o qual também foste chamado. Chamado para seguir a Cristo, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Não se refere a uma ocasião particular, mas toda a sua vida para Cristo. Que nós possamos sempre confirmar, através da palavra do Senhor, o seu querer, o seu pensar e o seu agir, para que possamos ser mais do que vencedores. Vencedores não por causa de profecias carnais, mas vencedores por causa da aliança do Senhor com os seus primeiros, lá atrás em Gênesis, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué, com o próprio Davi. Que nós possamos reconhecer os nossos erros e os nossos pecados,
Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, e Ele não pode voltar atrás da sua palavra, e nem pode quebrar a sua aliança, diz as Escrituras, nós já estaríamos todos mortos. Mas Ele enviou seu Filho amado Jesus, e através do seu Filho amado Jesus, junto da obra da cruz, que somos mais do que vencedores. Que a nossa fé e a nossa força esteja ligada em Jesus Cristo, junto da obra, não em profecias, aonde que a nossa vida está toda torta e a gente ouve, olha, Deus está contigo. Se Deus está comigo, como eu sempre falo, vou mudar para quê? Não, você precisa mudar, reconhecer o mal, o pecado que habita em nós, que habita em cada um, para que o Espírito Santo possa nos libertar, nos transformar para recebermos a vitória. A maior vitória aos olhos do homem é saúde, dinheiro, paz, mas aos olhos de Deus é a vida eterna. E o meu é a vida eterna. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.